Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui novamente para dar continuidade neste objetivo que é ensinar a palavra de Deus e engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso. Estamos dando prosseguimento à Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo comentário aqui, lembrando os irmãos do livro do profeta Daniel. Nós já estamos na 4ª lição desse trimestre, uma lição muito abençoada, tem falado conosco durante estes comentários. Deus tem falado com todos nós através deste profeta, o profeta Daniel. E hoje o tema da lição, ele vai versar sobre a providência divina na fidelidade humana. Os outros temas foram temas muito abençoados, temas que vêm para edificar a nossa vida, que vêm também nos conscientizar da importância do nosso testemunho para que o nome do Senhor seja engrandecido em toda a terra. Nós estamos já na 4ª lição, com o tema Providência Divina na Fidelidade Humana. Na lição anterior, nós falamos sobre, na lição 3, nós falamos sobre o Deus que intervém na história. E hoje nós vamos falar sobre a providência de Deus na fidelidade humana. Bom, na lição anterior, o nosso comentário foi sobre o capítulo de número 2 do livro de Daniel. E os irmãos bem se lembram que o capítulo de número 2 do livro de Daniel, ele fala sobre o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, teve um sonho, em que ele sonha com uma grande imagem, com uma grande estátua, em que havia naquela estátua algum simbolismo das nações que haveriam de reger a terra. E lembrando aos irmãos que o início do livro de Daniel começa com o seguinte versículo: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E nós não podemos esquecer que com o início desse versículo começa-se também a era dos gentios. E que nós também não podemos nos esquecer que mesmo que o livro de Daniel trate sobre a história dos reinos que haveriam de governar a terra, depois da queda de Judá, da queda da cidade de Jerusalém, nós não podemos nos esquecer que o livro de Daniel não registra essas histórias simplesmente por falar das histórias dessas grandes nações e do poder dessas grandes nações. O que fica para nós no livro de Daniel é que este livro, o tema principal do livro de Daniel é a soberania de Deus que governa todas as coisas e que rege todas as nações. E é Deus quem dá o poder, é Deus quem tira o poder, e é Deus que faz permanecer no poder, é Deus que governa todas as coisas. Então nós devemos entender que é a soberania de Deus que é o tema principal do livro do profeta Daniel. Bom, como eu disse, no capítulo de número 2 do livro de Daniel, que foi o comentário da lição passada, ele falava a respeito do sonho de Nabucodonosor. Ali Nabucodonosor teve um sonho e convoca todos os seus sábios para que eles pudessem falar o sonho que ele teve e também dar a interpretação. Se não conseguissem fazer isto, o mandado do rei Nabucodonosor é que matasse todos os sábios da Babilônia. E entre estes sábios da Babilônia, nós bem sabemos que estava Daniel e os seus 3 amigos. E pela providência de Deus, então, Deus providenciou para que Daniel interpretasse, revelasse o sonho do monarca e também desse a interpretação do sonho. E Nabucodonosor, então, ele louva ao Deus de Daniel por ter revelado estes mistérios.
Mas agora nós chegamos ao capítulo de número 3. Parece até mesmo um paradoxo dentro do livro de Daniel. Se você prestar atenção, no capítulo de número 2 do livro do profeta Daniel, você vai perceber uma coisa a partir do versículo de número 46, que diz assim: após Daniel ter revelado o sonho a Nabucodonosor e dar a interpretação, Nabucodonosor diz o seguinte: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Os irmãos podem observar que ao terminar o capítulo de número 2, ao ter a revelação dos sonhos, Nabucodonosor, então, ele tem uma atitude de reconhecimento do Deus de Israel. Nós poderíamos pensar, então, que a atitude a partir daí de Nabucodonosor seria uma atitude realmente de adoração ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Mas quando nós iniciamos o capítulo de número 3, não é isto que nós observamos. A atitude de Nabucodonosor, relacionada à atitude do capítulo anterior, do final do capítulo de número 2, ela é completamente uma atitude oposta. Porque aqui, Nabucodonosor, então, ele vai se rebeliar de uma forma muito terrível contra o Deus do povo de Israel. Em suma, o capítulo de número 3 de Daniel, ele vai tratar sobre a história de uma imagem construída por Nabucodonosor e que pediu para que todos, ao tocar da música, se prostrassem diante daquela imagem. E a história dentro do capítulo 3 nos diz que os jovens hebreus, os 3 jovens hebreus, eles não se prostraram diante daquela imagem. E o mandado do rei e a sentença para quem não se prostrasse diante da imagem construída por Nabucodonosor era que fosse lançado dentro de uma fornalha de fogo. E dentro desta história, nós iremos aprender sobre como que Deus, ele providencia a vitória para todos aqueles que são fiéis ao compromisso que nós fazemos com Deus Todo-Poderoso. Bom, o texto áureo da nossa lição, ele diz o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem servimos, é aquele que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: se formos fiéis, a providência divina jamais faltará. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que nós estamos estudando durante esses 3 meses que Deus nos concede sobre integridade moral e integridade espiritual. E que nós devemos aprender que se nós tivermos integridade, de nós nos rendermos a Deus de forma completa, inteira, Deus então, ele vai sempre permanecer fiel. O texto base da nossa lição, ele se encontra no capítulo de número 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 14, que diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados.
levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei? Bom, meus irmãos, nós lemos o texto base da nossa lição. Esta lição ela vai falar profundamente no meu coração e também no seu coração. Nós temos uma situação dentro desta história em que é provada a fé de 3 homens judeus. E a pergunta que eu faço antes de iniciar o comentário da nossa lição é a seguinte: é possível ser fiel a Deus em qualquer circunstância? É possível nós sermos fiéis a Deus em qualquer circunstância? Quando nós analisamos o capítulo de número 3 da nossa lição, nós vemos uma situação muito interessante. Olhando para o texto da Bíblia, nós temos apenas uma história. Nós devemos entender, meus irmãos, uma questão no livro do profeta de Daniel. Quando nós analisamos o livro do profeta Daniel, a partir do capítulo 1 até o capítulo de número 7, nós vemos a história da forma que o homem enxerga a história. Se você lê o capítulo 1 até o capítulo de número 7 do livro de Daniel, nós temos a história da perspectiva de como que o homem enxerga toda a história. Se você analisar a estátua que Daniel interpretou no sonho de Nabucodonosor, você vai perceber que a estátua, olhando para ela, ela é, ao mesmo tempo que ela causa pavor pelo tamanho daquela estátua, é uma estátua que causa admiração, porque ela traz o esplendor da glória daqueles reinos que haveriam então de suceder, iniciando com Nabucodonosor, sucedeu o rei Nabucodonosor. Você tem dentro daquela, na imagem daquela estátua, você tem ouro, você tem prata, você tem bronze e você tem ferro. Analisando a história desta perspectiva, nós temos a visão do homem da forma como que são os reinos na terra. A história até o capítulo de número 7, ela revela o esplendor da glória dos reinos humanos. Mas quando você chega no capítulo de número 7 do livro de Daniel, o que você enxerga? Você enxerga os reinos da terra da perspectiva que Deus enxerga. E como que Deus enxerga os reinos mundanos? Enxerga como animais vorazes para que possam pegar as suas
presas. É assim que Deus enxerga os reinos do mundo. Mas o capítulo de número 3, ele começa com a história do rei Nabucodonosor, construindo uma grande imagem. Ora, pensem os irmãos, não era para o rei Nabucodonosor, ao ter a interpretação do sonho, como na própria escritura relata, que ele próprio, ele fala palavras de louvor ao Deus de Israel, ele tem uma atitude de adoração ao Deus de Israel, mas a mente de Nabucodonosor, ela é uma mente fraca e também doentia. Aqui no capítulo de número 3, nós não sabemos o tempo, a história não relata, de quanto tempo se passou até chegar aqui do capítulo 2. Mas nós percebemos que o sonho de Nabucodonosor influencia diretamente na construção da imagem. Observe que Nabucodonosor, ele faz uma imagem de ouro. A pergunta que eu vos faço, do que era feita a cabeça no sonho do rei Nabucodonosor? A cabeça, ela era feita de ouro. E qual o motivo que levou Nabucodonosor a construir essa imagem, essa grande imagem? O livro, a Bíblia, ela não relata os motivos que levaram Nabucodonosor a construir esta imagem. Mas uma coisa nós sabemos, o orgulho e a arrogância certamente foram os principais motivadores e influenciadores que levaram Nabucodonosor a construir essa imagem, e uma imagem de ouro. Certamente levado pela arrogância de que seria o primeiro reino, o reino que o próprio Deus revelou que ele era este reino. Ele é levado por este orgulho e constrói uma grande imagem para que todos os povos da terra adorassem esta imagem. Mas nós temos algo interessante dentro desta história. E o primeiro ponto da nossa lição, ela nos traz a seguinte questão: a tentativa de se instituir uma religião mundial. Meus irmãos, analisem uma coisa comigo. Nabucodonosor era rei da Babilônia. E Babilônia, nós devemos entender algo. Babilônia não era simplesmente uma cidade. Babilônia não é simplesmente um reino. Babilônia, na verdade, ela é muito mais do que isso. Babilônia, ela é uma ideologia. Ela é uma filosofia de vida. Ela é uma forma de como que as pessoas enxergam a vida. Ela é um simbolismo de toda a arrogância, de todo o orgulho e poder humanos. Isto é a Babilônia. Quando nós analisamos esta história do ponto de vista histórico, nós temos algo interessante nas Escrituras Sagradas. Nós temos aqui um tipo de um antítipo que vai acontecer no final dos tempos. Nós temos aqui o rei Nabucodonosor construindo uma grande imagem para que seja adorada. Se você olhar no capítulo de número 13 do livro de Apocalipse, você vai ver lá que também vai ser construída uma grande imagem no final dos tempos. Uma situação para ser tipo no Antigo Testamento, ela precisa ter um correspondente real no futuro, para que ela seja tipo. E aqui nós temos então Nabucodonosor em torno de uma imagem, tentando fazer o quê? Unificar todas essas nações, todos os povos que faziam parte do seu reino. No futuro, nós teremos também o anticristo unificando a adoração mundial, a religião mundial em torno de si, em torno de uma imagem construída por ele próprio. O texto nos diz que Nabucodonosor ele fez uma imagem. Observe, meus irmãos, que o texto não diz
que a imagem era dele. Você já ouviu muita gente falando que Nabucodonosor fez uma imagem de si mesmo. O texto não está dizendo isso. Se você ler a Bíblia, você vai ver no primeiro versículo assim, ó. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes e os tesoureiros, os magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O texto está dizendo que a imagem era a imagem em réplica do próprio Nabucodonosor. Mas a grande questão que nós devemos entender é que a imagem levava Nabucodonosor. A imagem que ele construiu, ela era nada mais, nada menos que uma forma de unificar as religiões, para que houvesse então paz no reino da Babilônia. Existe alguma coincidência com o tempo que nós estamos vivendo? A imagem que ele construiu. Agora, observe uma coisa, meus irmãos. Observe uma coisa. Nabucodonosor governava e era rei. Mas ele governava numa terra em que havia vários povos, várias culturas e várias línguas. Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia que era tirar a cultura daquelas nações que ele levava cativo e dar a própria cultura babilônica para aqueles outros povos. Porque preste atenção, e você há de convir comigo, se você analisar a situação cotidiana que nós vivemos no mundo hoje, você vai perceber que a questão de haver as diversas religiões acaba causando o quê? Acaba causando conflito entre as nações. As nações, elas podem, por exemplo, elas podem se unificar dentro de um propósito material, dentro de um propósito financeiro, econômico, mas elas não se unificam no propósito religioso. Se você olhar para o Brasil, por exemplo, você vai ver que o Brasil, ele é composto de várias etnias. E cada uma dessas etnias tem a sua própria religião. Nós vivemos, por exemplo, num país laico, em que não tem uma religião principal. Mas nós vemos pela história que a divergência de religiões, ela pode trazer muitos problemas para um governo. Basta você analisar, por exemplo, o próprio Islã. Basta você analisar, por exemplo, a própria nação de Israel. Há muitos confrontos, quando não são físicos, são ideológicos. Quando os confrontos religiosos, eles não vão para o corpo físico, o abate corpo a corpo, eles vão para o conceito ideológico, tentando haver, então, uma disputa dentro deste campo ideológico. Você quer ver, por exemplo, uma dessas no tempo que nós estamos vivendo, a questão do homossexualismo e a questão do próprio aborto dentro do Brasil. A postura dos evangélicos que é contra o homossexualismo, não contra as pessoas, deixando bem claro que o evangelho do Senhor Jesus Cristo não são contra as pessoas, mas contra o próprio homossexualismo que a própria Bíblia vai condenar. Os evangélicos no Brasil também são contra o aborto, por ser princípios bíblicos. E isto causa divergência dentro do conceito de ideias, de postura. E esses conceitos vão, cada dia mais, meus irmãos, se intensificando. Até que isto se interfira no relacionamento da própria nação. É isto que acontece no reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor aqui, ele tenta unificar, através de uma única religião, todos os antagonismos que existem entre as religiões. Ele tenta criar um conceito, um denominador comum entre as religiões.
para que não houvesse então conflitos e para que Nabucodonosor pudesse observar, porque você tem que entender uma coisa, é próprio de impérios que haja conflitos, que haja motim, para que possa tirar o imperador do trono, para que ele pudesse observar a lealdade de todos os seus súditos. Ele tenta unificar religiosamente todos esses povos em torno do império da Babilônia. Mas eu gostaria de te dizer uma coisa, meu irmão. Aqui mora um grande problema com o chamado cristianismo. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é um conceito. Cristianismo não é uma posição. Cristianismo é vida. Cristianismo é Jesus Cristo nos transformando. O cristianismo não oferece uma religião. O evangelho do Senhor Jesus não oferece uma religião. O evangelho do Senhor Jesus oferece transformação. O evangelho do Senhor Jesus oferece vida. O evangelho do Senhor Jesus, ele nos resgata do poder das trevas. Não é uma religião. Aonde existe a diversidade de religiões, vai haver instalado ali um campo de conflito. Mas por mais que as pessoas pensem e falem do evangelho como religião, eu e você como cristão, nós devemos provar para elas que o evangelho não é uma simples religião entre as outras. O evangelho do Senhor Jesus, ela é o poder de Deus para que transforme a vida das pessoas. Esta é a postura desses 3 homens judeus. Esta é a postura de integridade deles diante de uma nação corrupta. Mas voltando aqui para a questão da unificação da religião, nós temos algo de interessante. Então nós temos aqui uma situação que ela é uma situação profética. Você vê os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, profetizando por palavras. Mas aqui nós temos uma situação que ela funciona como uma profecia. Por quê? Porque ela funciona como um tipo, e o tipo, na verdade, é uma forma de profecia. O tipo dentro das escrituras é uma forma de profecia em que uma situação, ela corresponde a uma outra, a situação de fato que vai acontecer num futuro. E aqui, esta situação da tentativa, da unificação, de instituir uma religião mundial, é uma situação que vai acontecer no final dos tempos. Agora, algumas curiosidades dentro dessa questão da estátua que o rei Nabucodonosor tenta construir. Observe uma coisa aqui, meus irmãos, a semelhança de situações que acontece aqui no capítulo de número 3 do profeta Daniel e do capítulo 13, a partir do capítulo 13 do livro de Apocalipse. Preste atenção numa coisa, porque você deve entender uma coisa comigo. Babilônia, eu já disse de início, que ela não é simplesmente uma cidade, uma história de uma nação. A Babilônia, ela é uma ideologia de oposição contra Deus. Toda forma de oposição contra Deus, nós temos na Babilônia o ápice, a perfeição de oposição contra Deus dentro da ideologia de vida da Babilônia. Você deve entender que Nabucodonosor, por exemplo, ele não era simplesmente um general de guerra, ele era um grande construtor. E a Babilônia foi uma das cidades mais magníficas que já existiram de todos os tempos. Agora, chamando a tua atenção para algo interessante neste livro. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. 60 côvados de altura e 6 de largura. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, os tesoureiros, os magistrados e os conselheiros, todos os oficiais da província. Viesse a consagração da imagem,
Versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordene-se a vós outros, ó povos e nações, de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles. Quanto instrumento eu tenho aqui? 6 instrumentos. Quanto que era a altura, a altura da estátua? 60 côvados. Quanto que era a largura? 6 côvados. 6 instrumentos. 60 côvados, número 6. Largura, 6 côvados, número 6. 666. E tem mais. Segundo alguns historiadores, presta atenção nisto. Segundo alguns historiadores, a imagem que Nabucodonosor faz, ela também era para homenagear os deuses do panteão da Babilônia. Porque a imagem que ele está fazendo aqui, ele está unificando uma religião para que em torno daquela imagem as pessoas adorassem aquela imagem. Agora preste atenção numa coisa. Diz alguns historiadores que no panteão babilônico, da religião babilônica, ou da própria Babilônia, de que o número 6 é um número sagrado do governo e do império babilônico. E que no panteão babilônico, da religião babilônica, havia 3 deuses que eram chamados de principais: Marduk, Bel e Istar. Diz os historiadores que Marduk, ele era o principal deus, com D minúsculo, da Babilônia. E depois tinha outros deuses que era Bel e também Istar. Mas o interessante aqui é que diz esses historiadores que o número 6, que era um número sagrado da religião babilônica, ela era o número de Marduk, o principal deus babilônico. E que o número de Bel, outra divindade babilônica, era o número 60. E que Istar, o número de Istar, era o número 600. Então o 6, na verdade, para a Babilônia, era um número sagrado. Era o número sagrado. Se você pegar algumas pesquisas de arqueologia, você vai encontrar dentro da arqueologia pedaços de paredes que sobraram das ruínas da Babilônia, em que há muitos múltiplos do número 6. Agora, se você entender o que eu disse, existem 3 deuses que são os principais do panteão da religião babilônica. Marduk, Bel e Istar. Marduk, o número dele, que é o principal, que é o número sagrado, é o número 6. O número de Bel, 60. E o número de Istar, 600. 666. Então a situação que nós temos aqui é uma situação profética. É uma situação que vai acontecer ainda no futuro. Hoje nós temos a tentativa de uma unificação, na atualidade, de uma só religião. Você vê muito na imprensa falar sobre paz. Paz, paz. Você viu muito o presidente Lula, o chamado presidente Lula, falar sobre paz. Falar sobre nova ordem mundial. A tentativa de se construir um denominador comum entre todas as religiões. Preste atenção no que eu vou falar para você, meu irmão. Satanás, ele não tem interesse de tirar a sua própria crença. Aqui Nabucodonosor, ele não tenta tirar as crenças das pessoas. Ele tenta criar uma crença que unificasse todas as demais crenças. E então Nabucodonosor tenta unificar todas as religiões em uma religião só, para que adorassem esta imagem. Meus irmãos,
nós devemos ficar precavidos quanto a isso. Nós devemos entender que nos dias que nós estamos vivendo, há a tentativa de se apagar as luzes da igreja de Cristo na terra. Há a tentativa de minar as forças da igreja de Cristo aqui na terra. Mas nós que somos igreja, nós devemos ter a consciência que isso não pode acontecer. A igreja precisa pregar sobre a verdade. A igreja precisa pregar sobre o pecado. Porque há uma tentativa muito grande, através de se construir um denominador comum para unificar todas as religiões. Você não precisa concordar com a religião de alguém. Você simplesmente tem que aceitar aquela pessoa. Existe um denominador comum sendo criado entre todas as religiões. Se você parar para observar no texto, nós não temos tempo para discorrer sobre a primeira parte, mas você vai observar que um dos artifícios usados por Nabucodonosor para que eles adorassem a imagem era o quê? A música. A música foi um dos artifícios usados por Nabucodonosor para que as pessoas adorassem aquela imagem. Satanás, ele tem usado uma estratégia muito grande para que através de cânticos ele entre dentro da igreja. E através desses cânticos ele consiga minar as forças da igreja na terra. Você deve estar se perguntando para mim assim: mas os cânticos dentro da igreja, irmão? Meu irmão, quando nós analisamos o mundo secular, nós devemos perceber qual que é a base de sustentação, da motivação de todas as realizações dos homens aqui na terra. Você deve entender que na terra, no mundo, o homem, ele é a base de todas as coisas. Ele é a medida de todas as coisas. As coisas devem girar em torno do homem, e não o homem em torno de Deus. Isto é a base do mundo secular. O homem é a medida exata de todas as coisas. O homem é o ser inteligente. O homem é o ser que inventa. A felicidade do homem a todo custo. A vitória do homem a todo custo. Buscar a realização, a felicidade do homem a qualquer preço. É você que vai vencer? É você que vai passar por cima do mar? Você me pergunta, mas isso não acontece? Deus não faz todas estas coisas? Deus faz todas estas coisas. Todas estas coisas. Mas em primeiro lugar, que eu devo entender nas escrituras sagradas, meu irmão, é que Deus é a base e o centro das nossas vidas. Porque a partir do momento que eu entender que o homem é a medida de todas as coisas, se eu não souber separar de fato aquilo que é para glorificar o homem e aquilo que é para glorificar a Deus, eu vou me prostrar e me dobrar diante da imagem construída por Nabucodonosor. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu já disse aqui, nessa primeira parte, de que esta situação é uma situação profética, que ela aqui na história, Nabucodonosor está instituindo uma nova religião. A religião e a adoração do próprio homem. É o homem divinizado. É o homem Deus. O homem Deus. O homem que se considera Deus. E através desse pensamento, ele tenta unificar todas as religiões. Ele tenta criar um denominador comum entre todas as religiões daquela época. E diz o livro que povos, nações e línguas se prostraram diante da imagem. Diz o livro, a história, de que governador, prefeito, todas as autoridades estavam presentes e se dobraram perante aquela imagem. Ela é uma situação profética que lança luz sobre um tempo que há de vir.
o final dos tempos. Que a Bíblia, o próprio livro de Daniel vai falar sobre isto. Que haverá um homem aqui na terra, que ele vai se julgar Deus, se considerar Deus. E vai exigir adoração total. O capítulo 13 do livro de Daniel diz que este homem, que é chamado de besta, ele tem um número. Que número que é? 666. Agora, veja se não é uma semelhança e se não é um tipo daquela situação que adivinha. Marduk, o número dele é 6. Bel, um número sagrado, 60. E Star, os principais deuses do panteão babilônico, 600. 666. Nós devemos nos precaver, porque a situação está aí. Há uma tentativa. A Babilônia, símbolo de luxúria, símbolo de poder, de corrupção, é símbolo de todas essas coisas. Quando nós, mesmo que cristão, nos dobramos diante do poder, o poder passa a ser um foco da nossa vida. Quando nós vivemos para o materialismo, quando nós vivemos para a luxúria, nós estamos nos dobrando diante da imagem construída por Nabucodonosor. Esta é a grande verdade. Esta é a grande realidade. Uma única religião, uma única situação, o cúmulo da idolatria, o homem tentando ser Deus, a maior abominação que o ser humano pode fazer é querer se igualar e se considerar Deus. Alguém no céu quis esta glória e esta honra para si. O que é que aconteceu com ele? Satanás foi expulso do céu. Meu irmão, não é à toa que as escrituras sagradas, ela vai nos levar lá no livro de Isaías, uma profecia que é feita para a Babilônia, mas que indiretamente fala do próprio Satanás. Se não me falha a memória, de memória aqui, meus irmãos, a memória pode falhar. O capítulo 14 de Isaías, ele vai dizer assim, ó. Olha para ver a coincidência. E que não é coincidência. Deus já havia profetizado mais ou menos 150 anos a respeito da Babilônia. Olha aqui, o hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Diz assim o texto: porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel. Elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra. A profecia de que eles iam para o cativeiro. E unir-se-ão a eles os estrangeiros, a esses se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão, e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas. Na terra do Senhor, cativarão aqueles que o cativaram, e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier e dar descanso do seu trabalho, das tuas angústias, da dor de servidão, e que te fizeram servir. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos, e o cetro dos dominadores, que feriram os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, e perseguiram irreprimíveis. Já agora descansa, está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo, até os ciprestes se alegram sobre ti, os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. E por tua causa desperta as sombras de todos os príncipes da terra, e faz levantar todos os reis das nações.
Todos estes respondem e te dizem, tu também como nós está fracos, e é semelhante a nós. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Agora preste atenção no que diz o texto. Isso aqui é uma profecia sobre a queda da Babilônia, sobre o orgulho, a ostentação da Babilônia. Então esse texto ele vai dizer o que estava por detrás da Babilônia. E diz assim, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo será precipitado para o reino dos mortos. Uma profecia contra Nabucodonosor. Uma profecia contra Nabucodonosor. Uma profecia que Isaías fala sobre a mesma característica. É o homem tentando ser Deus. É Satanás tentando enganando o homem, dizendo o mesmo que ele disse para Eva, e vós sereis como Deus. Esse é o maior pecado, é o cume, é o ápice do pecado humano. É o homem tentar ser Deus e ser igual a Deus. E aqui Deus, através do profeta Babilônia, do profeta Isaías, já profetizava a respeito da queda da Babilônia. Então, meus irmãos, nós devemos entender uma coisa. Finalizando esta parte da lição. Nos dias que nós estamos vivendo, há uma instituição de uma única religião. O homem é a medida de todas as coisas. De todas as coisas. O homem é o centro de todas as coisas. Nos dias que nós estamos vivendo, na atualidade, é o homem que inventa. É o homem que raciocina. É o homem que prova através do seu raciocínio todas as coisas. A história está levando para que o homem chegue a um ponto de ele dizer que é Deus. E este ser que vai dizer que é Deus e vai querer ser adorado como Deus. Da mesma forma que Nabucodonosor. Este homem é o próprio anticristo. Mas a outra parte da lição, ela vai falar sobre algo interessante. Ela vai falar sobre algo muito interessante. Ela vai falar a fidelidade de Deus ante a fornalha ardente. Presta atenção. Israel pecou. Israel se rebeliou contra Deus. E agora eles se encontram na Babilônia. Deus havia escolhido, meus irmãos, Israel para que fosse a nação santa. Deus escolheu Israel para que fosse a nação em que através dela, as outras nações iriam conhecer a sua própria glória. Só que eles desobedeceram a Deus. E agora eles se encontram na Babilônia. Deus já havia previsto isto, meus irmãos. Já havia previsto isto através do profeta Isaías. Isaías havia profetizado uns 150 anos antes deste acontecimento. Uns 150 anos antes deste acontecimento. Que eles iriam à Babilônia. Mas no próprio livro do profeta Isaías, Deus ele se coloca, da mesma forma que ele tirou eles do Egito, se coloca como o salvador deles. É aquele que iria resgatar e é aquele que iria restaurar a nação de Israel. Agora esses jovens se encontram numa situação muito difícil. Por quê? Porque observem bem a história. A Bíblia diz que Daniel e seus 3 amigos foram separados pelo rei da Babilônia para que eles pudessem servir ao rei. E eles foram então treinados para isso durante 3 anos.
E o rei pediu que fosse servido para eles o próprio manjar do rei. O próprio manjar do rei foi separado para que eles comessem daquele manjar. E que eles aprendessem da língua dos caldeus, da cultura dos caldeus. A tentativa de Nabucodonosor construir então, tirar a cultura daqueles jovens e construir uma nova cultura na nação judaica. E Daniel e seus amigos não aceitaram a comida do rei. Não aceitaram, então, comer daquelas comidas que eram sacrificadas ao rei. Não aceitaram. E agora os 3 amigos de Daniel, o texto não diz que Daniel está aqui. Não diz aonde estava Daniel. Mas agora os 3 amigos de Daniel vão passar por uma situação muito difícil, onde a fé deles vão ser provada. O texto diz que todas as outras pessoas se prostraram diante da imagem. Mas ao tocar a trombeta, ao tocar os instrumentos musicais, os 3 jovens hebreus que estavam junto com Daniel e não aceitaram comer do sacrifício, eles também não se dobraram perante aquela imagem. Meus irmãos, o que o texto está nos dizendo aqui? 150 anos antes disto acontecer, observe o que o texto vai dizer em Isaías capítulo 43, do primeiro versículo. O que eu vou ler aqui foi profetizado 150 anos antes disto acontecer. Diz assim, ó: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Agora preste atenção no que diz o versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te sobremergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderás em ti. Deus permitiu que Israel fosse para o cativeiro. E este era o remédio para a desobediência do povo de Israel. Iriam viver numa terra de ídolos, para que ali fossem e aprendessem a ser fiel a Deus. Meus irmãos, Deus sempre conta com um remanescente. Um remanescente estava presente na Babilônia. E estes 3 amigos de Daniel, eles faziam parte destes remanescentes. Aqui, nós vemos a verdadeira integridade daquele que realmente decide obedecer a Deus. O que é integridade? É você se dedicar inteiramente, sem reservas a Deus. É você se integrar a Deus por inteiro. A pedido de Nabucodonosor, para que se dobrassem, preste atenção, que no capítulo 2, eles receberam do rei algumas recompensas. Passaram a ser governadores da terra da Babilônia. Daniel passou a ser chefe de todos os sábios da Babilônia. Eles eram pessoas que estavam inteirados com os negócios da Babilônia. Eles estavam prosperando na Babilônia. Então, poderia passar pela cabeça deles o seguinte: ora, nós estamos na Babilônia. O rei nos trata muito bem. Isso não tem nada a ver, não tem importância, nós vamos se dobrar. No nosso coração, na verdade, isso nós não estamos nos dobrando. É só um compromisso formal, vamos nos dobrar. Não foi isso que eles fizeram. Eles se dedicaram com integridade, de interesse ao Senhor, obedecendo aos mandamentos. Mas por que eles fizeram isso? Por mais que o tema da nossa lição esteja dizendo que a providência, na verdade, é na fidelidade humana, eu quero dizer uma coisa para você, que a fidelidade aqui, a fidelidade humana dos 3 jovens, só foi possível a fidelidade deles. Eles demonstraram uma fidelidade, uma fé muito grande no Deus de Israel, mas porque primeiramente o Deus de Israel, ele foi fiel. Ele disse 150 anos que ele iria cumprir, que ele iria resgatar. Eles acreditaram nisto e foram fiéis a Deus. Mas agora, meus irmãos, nós devemos prestar atenção em algo neste texto que diz o seguinte: você tem fé? Eu tenho fé,
Você tem fé realmente? Nós vemos nos dias de hoje pessoas dizerem que tem fé. Não, que você tem que determinar e que Deus tem que dar e Deus vai dar, porque se você tem fé, vai acontecer. Eu quero dizer para você que isso não é fé, isso se chama fideísmo. A fé verdadeira, ela vai além da circunstância, ela vai além da morte. Agora observa bem que diz o seguinte, que Nabucodonosor, a partir do versículo de número 15, ele diz o seguinte: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Meus irmãos, que exemplo de fé e de fidelidade a Deus. Esta é a fé com fidelidade. Esta é a verdadeira fé com integridade. É aquela fé que considera Deus antes de tudo, antes de qualquer coisa. Porque o texto está dizendo que primeiramente Deus é fiel. Isto que acontece na Babilônia já havia sido profetizado. Era um novo cenário para o povo de Israel. Se você perceber, a partir do capítulo 40 do livro de Isaías, há um novo êxodo. Deus se coloca com aquele que é o gracioso, é o misericordioso, é aquele que vai resgatar. Quando isto acontece aqui? Deus já havia dito no capítulo 26 e 28 do livro de Deuteronômio e capítulo 26 de Levítico, que se eles fossem fiéis, mesmo numa nação estranha, mesmo em outra terra, com outro povo, a Bíblia diz, Deus dizendo na sua lei, que se eles fossem fiéis, ele olharia e se lembraria da tua aliança, porque Deus não esquece da sua aliança. Ele olharia e lembraria da aliança que ele havia feito com Abraão e livraria eles. Deus aqui foi fiel, e com a fidelidade de Deus, Deus com a sua própria fidelidade, que permaneceria fiel, que ele seria o Salvador. Eles acreditaram nisto, eles acreditaram nesta promessa. E Deus os livrou da fornalha de fogo. Mas a fé desses homens, elas vão além, elas foram além das circunstâncias. Não temeram a morte, porque eles acreditavam em Deus, e que Deus é que está acima de todas as coisas. Esta lição, ela deixa em resumo para mim e para você, que nós não devemos nos intimidar com as propostas de Satanás. Nós não devemos intimidar com o materialismo que hoje é nos oferecido. Nós não devemos nos intimidar com o poder que é nos oferecido para que nós nos prostremos diante da imagem de Nabucodonosor. Nós não devemos nos intimidar diante das propostas de Satanás, de concordar com as coisas que vão contra os princípios bíblicos. Como cristãos que nós somos, nós devemos dizer não para aquilo que vai contra a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que conta primeiramente. Isto é integridade, é nós não nos vendermos às coisas do mundo, ao pecado, ao poder, à luxúria. Nós devemos dizer não, porque Deus, meus irmãos, Ele sempre vai permanecer fiel sobre qualquer circunstância e vai manter o teu compromisso com a aliança que Ele fez conosco na cruz do Calvário. Saibamos nós que mesmo que nós venhamos a morrer pela nossa fé, Jesus Cristo conquistou, através da sua ressurreição, o direito de nós herdarmos todas as coisas com Ele nos céus de glória. Que Deus possa te abençoar no dia de hoje e que você possa se manter integralmente ao Senhor, bendizendo e louvando ao Senhor em qualquer circunstância. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.